Vamos lá, pessoal, vamos corrigir 6 questões de direito civil que foram cobradas no 38º exame. Olha só, Robson, advogado bem-sucedido e de sucesso profissionalmente, foi preso e condenado com sentença transitada e julgada pelo crime de homicídio, iniciando o cumprimento de sua pena no regime fechado. Ele é pai de Raquel, 17 anos, fruto de sua união com Rose, e ambos compartilham a guarda da filha. Rose e Robson divorciaram-se e, em ação própria, foi fixado o dever de Robson prover alimentos para Raquel. A respeito dos efeitos da prisão de Robson sobre o dever de alimentos, assinale a afirmativa correta. E aí você deveria ter conhecimento, pessoal, do artigo 1696 do Código Civil, que diz o seguinte, ó: o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau uns em falta de outros, tá? Existe ainda o entendimento do STJ no sentido de que estar preso não isenta o alimentante de seu dever para com o alimentado, pois existe a possibilidade de exercer atividade remunerada no cárcere, tá? E a súmula 358 do STJ diz o seguinte: o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. Logo, o pai ou a mãe não pode, por sua simples vontade, deixar de pagar a pensão só porque acha na cabeça dele que o filho completou a maioridade ou que foi cumprido automaticamente um requisito. Depende, sim, de escrutínio judicial, tá? Olha só, de posse desse conhecimento, nós já podemos ir para as assertivas. A letra A: afasta-se a obrigação de prestar alimentos de Robson, considerando que a mãe de Raquel Rose ainda está viva. Não se afasta, tá? B: a prisão de Robson suspende o dever de prestar alimentos. Não há essa previsão de suspensão de alimentos em virtude de prisão. Logo, a letra B está incorreta. C: Robson poderá cessar a prestação de alimentos independentemente de interpelação judicial? Não, depende de interpelação judicial, tá? A letra D é o entendimento correto. O fato de Robson estar preso não afasta a sua obrigação alimentar. Gabarita a letra D. Olha lá, pessoal, questão 38, prova tipo 1 branca. Maria Cristina era casada com Roberto, falecido em 2022, sem deixar testamento sobre o regime de separação convencional de bens. O casal sempre viveu em um imóvel de propriedade de Roberto com seus 2 filhos, Alcino e Valério, que não moram mais com seus pais. Roberto deixou, além do referido imóvel residencial, alguns investimentos e outro imóvel de natureza comercial, natureza diversa, tá? Sobre o direito real de habitação do cônjuge sobrevivente, assinale a afirmativa correta. Pessoal, questão fez alusão ao artigo 1831 do Código Civil, que diz que ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado sem prejuízo de participação que ele caiba na herança. Portanto, ele tem direito real de habitação, independentemente se vai participar ou não da herança, tá? O direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Nesse caso aqui, por incrível que pareça, o imóvel em que o casal vivia era o único dessa natureza, ou seja, natureza residencial. Razão pela qual cabe sim o direito real de habitação. Portanto, o gabarito é letra A. A Maria é titular do direito real de habitação, sem prejuízo da participação na herança de Roberto, tá? B: Maria Cristina não é titular de direito real? É sim, já vimos que é. C: Maria Cristina receberá seu quinhão da herança, mas só tem direito de permanecer morando no imóvel em que vivia com Roberto, com a autorização dos filhos. Mentira, não precisa de autorização dos filhos, tá? Maria não é titular de direito real de habitação, Maria é sim. Gabarita letra A, vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 39, prova tipo 1 branca. Joana, conhecida durante toda a sua vida em sua cidade natal, com o pronome Giovana, começa a enfrentar uma série de embaraços e constrangimentos ao ser chamada em órgãos públicos por seu prenome registral, constante de seus documentos de identificação civil. Diante disso, Joana, de 19 anos de idade, consulta você como advogado ou advogada buscando descobrir a viabilidade jurídica de alterar seu prenome, eventuais requisitos jurídicos que deveriam ser observados caso seja possível a mudança. Sobre a pretensão de Joana, assinale a afirmativa correta. Pessoal, você deveria ter conhecimento do artigo 56 da Lei 6.015, de 73,
que diz o seguinte: a pessoa registrada poderá, após ter atingido a maioridade civil, requerer pessoalmente e imotivadamente a alteração de seu prenome, independentemente de decisão judicial, e a alteração será verbal e publicada em meio eletrônico. Diante disso, olha só, a letra A está incorreta, porque diz que Joana poderá alterar seu prenome para Giovana, bastando realizar a solicitação por escrito fundamentada diante do oficial de registro civil, dependendo, no entanto, de sentença judicial. Na verdade, independe de sentença judicial, tá? B, não poderá alterar seu prenome para Giovana, pois vigora no direito brasileiro o princípio da imutabilidade. Não, vigora o princípio da mutabilidade. Tá? O não deixou a assertiva bem correta. Seu gabarito poderá alterar o seu prenome mediante requerimento pessoal e motivadamente, independentemente de decisão judicial. Ou seja, não precisa motivar e não depende de decisão judicial. D, não poderá alterar o seu prenome, nós já vimos que poderá, gabarito, portanto, é letra C. Olha lá, pessoal, questão 40. Antônio é proprietário de um prédio que não tem acesso à via pública. De um lado, Antônio tem Ricardo como vizinho, cuja propriedade alcança a via pública. Do outro, Antônio tem Luísa como vizinha, cuja propriedade também alcança a via pública. Todavia, no caso do imóvel de Luísa, o caminho até a via pública é menos natural e mais difícil. Ricardo e Luísa recusaram-se a oferecer voluntariamente passagem. Diante disso, Antônio poderá exigir. E aí, pessoal, você deveria ter conhecimento do artigo 1285 do Código Civil, que diz que o dono do prédio que não tiver acesso à via pública nascente ou porto pode, mediante pagamento de indenização cabal, ó, grave essa expressão, indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo resumo será judicialmente fixado, se necessário. Sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar a passagem, que no caso aqui é Ricardo, tá? Então, a letra A está incorreta, a letra B também está incorreta, porque coloca aqui uma simetria que não existe entre Ricardo e Luísa, tá? A letra C diz que Ricardo lhe deu a passagem sem que seja obrigado a pagar qualquer indenização a ele. Não, na verdade, tem que pagar uma indenização cabal. E a letra D é o gabarito, que diz que Ricardo lhe dê passagem mediante pagamento de indenização cabal, que é exatamente a literalidade da lei, gabarito a letra D. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, os irmãos Eduardo e Letícia herdaram um apartamento de sua mãe. Concluído o inventário, decidiram vender o apartamento ao casal Pedro e Mariana. Para tanto, as partes celebraram um contrato de compra e venda. Pedro e Mariana se obrigaram solidariamente a pagar o preço pactuado, no valor de R$ 600 mil, no prazo de 30 dias. Não foi avançada a cláusula de solidariedade ativa. Alcançado o prazo contratual, Pedro e Mariana não pagaram o preço. Tendo em vista a situação hipotética apresentada, assinale a afirmativa correta. Pessoal, questão que trata aí de solidariedade passiva, tá? Não existe solidariedade ativa aqui no enunciado. Logo, os irmãos Eduardo e Letícia são credores de uma obrigação divisível. Logo, cada um pode cobrar a parte proporcional, ou seja, R$ 300 mil cada um, tá? Agora, na parte passiva existe a solidariedade e tanto Pedro quanto Mariana podem ser cobrados pelo total da dívida, tá bom? Então, olha só, você deveria ter conhecimento do artigo 256. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou vontade entre as partes. O artigo 257 diz o seguinte: havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quanto os credores e devedores, é o que eu acabei de falar, né? E o artigo 264 do Código Civil diz que há solidariedade quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigado à dívida toda, tá? Então, sabendo disso, vamos analisar as assertivas. Ó, na letra A diz que Eduardo, sozinho, tem direito de cobrar a integralidade do preço pactuado de Mariana, sozinha. Não, não tem. Ele tem direito, lembra disso, ó? Eduardo e Letícia não são credores solidários. Então, cada um pode cobrar R$ 300 mil, tá? B, ó, Letícia sozinha tem direito de cobrar apenas a metade do preço pactuado, R$ 300 mil de Pedro sozinho. Sim, Pedro sozinho, porque Pedro é solidário, né? Então, ele pode ser cobrado pela dívida toda ou só pela parte devida a Letícia. Então, a letra B está correta, tá? C,
Letícia, sozinha, tem direito a cobrar apenas um quarto. Não, ela tem direito a cobrar a metade, já que são dois credores e cumprindo o artigo 257 do Código Civil. A letra D também está errada, que diz que Eduardo e Letícia não podem pleitear sozinhos o pagamento do preço, ainda que parcial. Podem sim. O não deixou a assertiva D incorreta. Gabarito, portanto, a letra B. Olha lá, pessoal, última questão. Ó. Renata alugou um imóvel a Tadeu como garantia das obrigações de Tadeu. Luzia e Humberto prestaram fiança a Renata. Tadeu descumpriu suas obrigações contratuais, deixando de pagar as contraprestações ajustadas. Diante desse quadro hipotético, assinale a afirmativa correta. Pessoal, o assunto aqui é fiança, né? E aí nós deveríamos ter conhecimento do artigo 822 do Código Civil, não sendo limitada a fiança compreenderá todos os acessórios da dívida principal, inclusive as despesas judiciais, desde a citação do fiador, tá? Então, ó, a fiança engloba a dívida principal e as dívidas acessórias, tá? Além disso, nós temos que ler o 829 do Código Civil, que diz o seguinte: a fiança conjuntamente prestada a um só débito por mais de uma pessoa importa o compromisso de solidariedade entre elas, se declaradamente não se reservarem o benefício da divisão. Então, a regra entre os fiadores é a solidariedade. Para que não haja solidariedade, no contrato, os fiadores devem expressamente declarar benefício de ordem. Tá? O parágrafo único diz o seguinte: estipulado esse benefício, cada fiador responde unicamente pela parte que, em proporção, lhe couber o pagamento. Tá? Vamos para as assertivas. Olha só. Letra A. Não havendo limitação contratual, Renata poderá cobrar de Luzia sozinha todos os acessórios da dívida principal, inclusive as despesas judiciais, desde a citação dos fiadores. Exatamente. Se não há benefício de ordem, a regra é a solidariedade. Né? Se não estiver expresso o benefício de ordem em cláusula contratual, a regra é a solidariedade. Portanto, a letra A está correta. Letra B. Caso sejam demandados, Luzia e Humberto não têm direito de exigir que primeiro sejam executados os bens de Tadeu, pois, salvo disposição expressa em sentido contrário, não há benefício de ordem na fiança. Entre o devedor e o fiador, há sim benefício de ordem. Tá? Não há, em regra, entre os fiadores, se houver mais de um. Tá? Então, quando ele diz que não tem direito de exigir que sejam primeiro executados os bens de Tadeu, deixou também a assertiva B incorreta. Tá? C. Luzia e Humberto não respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes do contrato de fiança. Não, Luzia e Humberto respondem sim, tá? Porque a regra é a solidariedade. Aqui, a letra C inverteu os conceitos, tá? Pode ver que ele colocou. A assertiva ficaria correta se tivesse assim, ó: Luzia e Humberto respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes do contrato de fiança, a não ser que haja disposição expressa. Aí sim, né, estaria de acordo com a lei, tá? D. A fiança constitui contrato informal entre Renata e os fiadores. Mentira, contrato formal, tá? Não existe esse contrato informal, pelo amor de Deus, tá? O gabarito é letra A, pessoal. Com isso, nós corrigimos 6 questões de direito civil que foram cobradas no 38º exame. Forte abraço. Bons estudos.